Paz do Senhor, meus queridos, que Deus abençoe você ricamente, que Deus esteja acrescentando cada vez mais paz na sua vida, que Deus esteja cada vez mais fortalecendo o seu caminhar diante dele, porque a palavra do Senhor nos fala, né, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, é o que está escrito lá em João capítulo 16, versos de número 33. Então, meus amados irmãos, como é glorioso nós estarmos na presença do Senhor e meditar na sua palavra. Sem mais delongas, vamos aí orar, pedindo a Deus que esteja abençoando poderosamente o nosso culto online, para a honra e glória do único e verdadeiro Deus, né? Vamos orar. Pai querido, Pai santo, pedimos a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Venha, Senhor meu Pai, capacitar-me não a trazer uma palavra que venha do meu intelecto, dos meus sentimentos, mas que venha, Senhor meu Pai, do trono da graça para alcançar o teu filho e a tua filha, Pai, porque necessitamos ouvir a tua voz, independente de quem quer que seja que pregue ou que traga a palavra. Sabemos, ó Pai, que é prioritário ouvir a tua voz, que é, Senhor meu Pai, prioritário, Senhor meu Pai, nos dedicarmos ao Senhor. Nos ajuda, Pai, nessa difícil missão que é poder propagar o Evangelho. Visita, Senhor, cada casa nesse instante. Não sabemos a necessidade do teu filho e da tua filha, Senhor meu Pai, se há o sustento no seu lar, se estão passando por dificuldades de ordem financeira ou, Senhor meu Pai, de ordem emocional, mas sabemos que tu és, Pai, o Deus que pode todas as coisas, Senhor meu Pai. Visita agora, derrama o teu Espírito Santo, ministra, Senhor meu Pai, aos corações, aos nossos corações, para a honra e glória do teu nome. Nós te pedimos e já te agradecemos, no nome do glorioso e poderoso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. É interessante quando nós vamos evangelizar, né? Nós temos um grupo de evangelismo, mas as respostas mais frequentes, quando nós perguntamos se a pessoa já conhece Jesus, eles dizem assim: olha, eu conheço a Jesus. Aí quando nós vamos um pouquinho mais aprofundar sobre esse tema, né, e perguntamos se a pessoa, se morresse, para onde ela iria, a pessoa ela pega e fala: bom, se Deus quiser, Deus ele vai me levar para o céu. Se quiser, não sei para onde eu vou, né? Então tem gente que é desse jeito. Tem pessoas que são, muitas vezes, elas falam que tem Jesus no coração, elas falam que aceitaram Jesus, mas quando você vai se aprofundando, dialogando com a pessoa você vê que ela tem uma resposta titubeante, né? Uma resposta que não é satisfatória com relação à salvação. E muitas vezes coloca toda a responsabilidade da salvação diante de Deus. Mas nós devemos observar que não é dessa forma, né? Jesus fez tudo por mim, por você na cruz do Calvário. Mas nós devemos tomar a decisão de deixar ele entrar na minha e na sua vida, para que ele possa transformar-nos e nos dar a certeza da salvação. Porque todo aquele que tem Jesus tem a certeza da salvação. Não é uma pessoa titubeante, não é uma pessoa que, sabe, se Deus quiser, ele vai me salvar, se Deus quiser, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós não devemos agir dessa forma, porque isso aí é uma clara evidência que a pessoa não tem certeza da sua salvação e que a pessoa ainda não tem Jesus, a pessoa não aceitou Jesus como Senhor de sua vida. E isso é um perigo para todos nós, porque ela se limita ao campo material. Não quer dizer que Deus não vai nos abençoar materialmente. Ele vai nos abençoar de todas as formas, de todas as maneiras, não é? Ele vai, se nós nos esforçarmos, claro, né? Não adianta a pessoa pegar e falar assim: olha, eu quero que Deus me prospere, mas a pessoa não estuda, a pessoa fica o dia inteiro dormindo, a pessoa não trabalha, não faz nada e quer que Deus prospere, né? Ele quer que, na verdade, o anjo Gabriel venha com um carrinho aí de pedreiro, né, cheio de bênçãos, e jogue na cama dele. Meu Deus do céu, meu irmão, minha irmã, não é assim que funciona, porque Deus ele quer ver um esforço da minha e da sua parte, não é verdade? Então, o que nós temos a dizer? Né? O que nós temos a dizer
é que a salvação também depende de nós, né? De nós querermos viver para Jesus, de nós o aceitarmos como Senhor e Salvador na nossa vida, de nós deixarmos Ele trabalhar na nossa vida, tá certo? Então, não é somente pegar e jogar a responsabilidade da salvação, e nós devemos valorizar a salvação em primeiro lugar. Agora, as coisas que vêm até nós, né? As coisas que vêm até nós, de coisas materiais, de bênçãos materiais, isso aí é consequência da nossa vida com o Senhor, mas não são coisas prioritárias, não é? Como nós podemos observar muitas igrejas por aí, elas dão muita ênfase ao materialismo, mas infelizmente se esquecem que a pessoa é uma alma, que a pessoa precisa de salvação, que existe, que tem que ter, na verdade, aí um estudo da palavra de Deus, que a pessoa tem que se alimentar espiritualmente com a palavra de Deus, com oração, com busca do Senhor, que a pessoa ela tem que valorizar a vida espiritual dela diante de Deus, né? Isso é muito importante para todos nós, né? É muito importante. Porque nós sabemos que a nossa vida, meu irmão, né, é passageira. A nossa vida é passageira. Nós não sabemos o dia do amanhã, não é? Eu vejo aí pessoas que estavam ao nosso lado, né? E de repente você ouve uma notícia, pô, aquela pessoa ali faleceu, aquela pessoa morreu, né? É tão interessante, é uma coisa tão impactante, né? Que a gente vê aquela pessoa de repente ali, de repente não está mais ali. Quem pode dizer que eu e você hoje estamos aqui? Né? Quem sabe o dia do amanhã? Então, veja bem que não adianta a pessoa, não é que a pessoa não deva se esforçar para ter os seus bens materiais. A pessoa, ela deve, dentro do limite, dentro do padrão que Deus estabeleceu em sua vida, sim, ela deve ser próspera. Mas a prosperidade principal é a prosperidade espiritual, e as outras coisas o Senhor vai acrescentando, como diz ali Mateus 6, versos de número 33. Buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então veja bem, o reino de Deus e sua justiça são as coisas espirituais, e as demais coisas são as materiais. Né? E nós devemos saber, meus irmãos, que nós somos limitados, nós não vamos viver para sempre nessa vida. Todos nós, todo ser humano na face da terra, um dia vai se encontrar com o Senhor, um dia vai morrer, não é? E vai ter que prestar conta diante de Deus, né? Nós temos que ter essa concepção, porque é uma verdade bíblica dentro da palavra de Deus. O que nos diz o Salmo 103, versículo de número 15? Olha só o que diz a palavra do Senhor. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Então veja bem que o homem passa como a erva, não é? Um dia está aqui, outro dia não. Não é verdade? É isso que está nos afirmando a palavra do Senhor. E também um salmo muito conhecido de todos os irmãos, que nós podemos aqui observar, o Salmo 90. No versículo de número 10, olha só o que diz a palavra do Senhor. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela a sua robustez, chegam a 80, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Então quer dizer que a palavra de Deus nos afirma que nós não vamos viver para sempre. Não vamos viver. Não adianta ficar se cansando, meu irmão, de ficar rico. Não adianta querer investir muitas vezes. Não estou falando que a pessoa não deve ter aí o que comer, o que beber. Claro, a pessoa tem que ter, a pessoa tem que... a pessoa realmente, Deus quer que a pessoa viva bem, mas esse não é o principal, não é o foco principal. Eu estou falando, não é o foco principal, mas o principal é a nossa alma, é a nossa vida, é a nossa salvação diante de Deus. Veja bem que quando vem aí um agente, né, um agente funerário, um vendedor, né, de uma empresa de funerária, muitas vezes as pessoas elas ficam meio assim, né, ficam meio, pô, mas falar de caixão, vem falar
vem falar de morte, que não sei o quê, mas é uma coisa necessária, é uma coisa para a vida, nós não vamos viver eternamente, não é? Será que as pessoas não veem isso, né? Nós não vamos viver, meus irmãos, eternamente, é uma verdade, né? Inclusive está inserida, é uma das doutrinas da palavra de Deus, é justamente isso, a doutrina do estado intermediário. Então vamos agora resumir. O estado presente, nós somos tripartidos. Depois da morte tem uma separação, parte material fica na terra, parte imaterial fica sob o controle de Deus. No caso do ímpio, para onde que vai a parte imaterial do ímpio? Vai para um lugar que a Bíblia chama de Hades. Hades, a gente às vezes fala Hades, não é? Mas o mais correto é Hades, porque no grego, não é? O som é esse, Hades. E o Geena que a gente fala, claro, já tem o termo na língua portuguesa, não tem problema você falar Geena, tem essa palavra no dicionário, mas se você quiser falar corretamente conforme o grego é Geena, Geena, com G de gato, Geena, que é o inferno final. Geena é o inferno final, é o inferno propriamente dito. O Hades não é o inferno propriamente dito. O Hades é um lugar intermediário, para onde vai a parte imaterial dos ímpios. Por que é um lugar intermediário? Porque os ímpios vão ficar aguardando o juízo. É um lugar de tormentos. O que acontece com o salvo? O salvo, quando morre, o corpo fica na terra, e a parte imaterial fica com o Senhor. Fica não somente sob o controle, mas fica de fato aos cuidados de Deus. A Bíblia até tem um versículo lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 9, mencionando os mártires do período tribulacional, aqueles servos de Deus que vão ser mortos pelo anticristo e vão morrer salvos. As suas almas, a parte imaterial deles, vai para o paraíso. Eles vão ficar embaixo do altar de Deus, debaixo do trono de Deus, diz a Bíblia, e eles estão num estado intermediário. É uma doutrina bíblica que nós não devemos refutar, não é? Não devemos refutar. Então, nós devemos nos preparar, nós devemos sempre estar de acordo com a vontade de Deus, devemos estar indo para a casa de Deus, nos aprimorando, fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, né? Viver a nossa vida cotidiana, sim, viver, mas de acordo com a palavra de Deus, com Jesus Cristo no nosso coração, sempre vívido, né? Sempre buscando a Deus. Isso é importante, porque como já foi falado, nós não sabemos o dia do amanhã, né? Então nós devemos pensar, né? Devemos pensar. Parece uma pregação meio chata, parece, né? Mas só que é necessário para a minha e para a sua vida, para que nós venhamos a buscar mais as coisas do Senhor, porque a nossa vida verdadeira é diante de Deus, né? É buscar a salvação, é estar na presença de Deus, é viver uma vida de amor diante do Senhor, né? Sabendo que nós vamos um dia nos encontrar com o Senhor Jesus e vamos usufruir das benesses espirituais que Deus tem para mim e para você naquele lindo lugar no céu, na onde existe paz, alegria, na onde Deus nos fala que Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, né? E toda tristeza não vai existir. Mas se nós vivermos uma vida distante do Senhor, é muito perigoso, né? É muito perigoso que nós não estejamos lá, mas estejamos num lugar de sofrimento. Então, que fique um conselho para mim e para você. É que nem nós podemos observar na parábola do rico e do Lázaro, que está localizado em Lucas 16, versículo 19 em diante, né? Que diz ali que o rico, ele tinha em abastança, né? E ele desprezava quem? Desprezava Lázaro. E Lázaro, ele era lambido pelos animais, pelos cachorros, não é? E ele comia da migalha que caía da mesa do rico. Veja bem o estado deplorável que Lázaro se encontrava, não é verdade? Agora, observe bem, os dois morreram. Um foi para um estado intermediário, que é o quê? O inferno. E o outro também morreu, né? Vemos aí que Lázaro, ele foi para o seio de Abraão, né? E de repente o rico ali em grande sofrimento, ele pediu para o pai Abraão molhar o dedo de Lázaro para colocar na sua língua.
Olha só, por quê? Porque aquele lugar era de intenso calor e ele estava sofrendo. Então, meus irmãos, observe bem, e nós devemos salientar que esta parábola, a maioria, eu digo em peso, né, dos teólogos, dizem que essa parábola não é verdadeiramente uma parábola, porque todas as parábolas de Jesus não têm nome. E aqui nós vemos o nome de Lázaro e vemos também o nome de Abraão. Mas, continuando, nós vemos que o rico, ele estava o quê? Primeira coisa que nós observamos, né? Diz aqui a palavra do Senhor. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então veja bem que o rico, ele estava vendo que o lugar é tanto de tormento, que queria que Lázaro ressuscitasse. Para quê? Para que avisasse os irmãos dele sobre o inferno, sobre o lugar de tormento. Olha só, veja bem que coisa terrível, né? Olha só, é isso que, veja bem o que o rico está sentindo naquele lugar. Então é um lugar consciente. Não venha me dizer que não é consciente, porque segundo a palavra de Deus, é um lugar que a pessoa tem consciência e está sofrendo, né? E eu e você não podemos ir para lá. Né? Nós não podemos. Então, meu irmão e minha irmã, volte para Jesus, se reconcilie com Jesus. Se você não conhece Jesus, fale e confesse os seus pecados, faça uma prece diante do Senhor, busque ao Senhor e se converta e volte-se para Jesus e vá para a casa de Deus, né? Para quê? Para que você não venha parar neste lugar. Diz o 19: Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas que os ouçam. Olha só. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém, né, dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse, né, se não ouvem Moisés e aos profetas, tampouco acreditariam, ainda que alguém dos mortos ressuscite. Então o que significa isso? Nós vemos aí que pessoas receberam vários milagres de Deus. Nós vemos que pessoas experimentaram o dom de Deus. Mas as pessoas ainda não creem. As pessoas não querem acreditar que existe Deus, que a doutrina do inferno existe, a doutrina do estado intermediário existe. Se a pessoa morre em Jesus Cristo, ela vai para o paraíso. Se a pessoa morre fora de Jesus Cristo, não recebeu Jesus como seu Salvador, ela vai para o estado de tormento. As pessoas, veja bem, elas não querem acreditar nessa doutrina do estado intermediário, não querem acreditar, é uma das doutrinas mais importantes, né, da palavra de Deus. Por quê? Por que Jesus morreu na cruz do Calvário? Será que morreu por morrer, não é? É para nos dar bens materiais, é para nos fazer felizes nessa vida, é para nós vivermos aqui? Não. Jesus, ele morreu para que nós fôssemos salvos do fogo eterno. Jesus morreu para nos salvar desse lugar de tormento. Será que você não acordou ainda? Será que você não está vendo que é um perigo? É um perigo para mim e para você, e eu tenho que me manter firme, porque aquele que está de pé, cuide para que não caia, como diz o que 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12, né, em diante diz ali, né, que aquele que cuida está de pé, olhe para que não caia. Eu estou firmando nas coisas do Senhor. Cuidado, hein, meu irmão, cuidado, eu tenho que tomar cuidado também, né? Todos nós devemos tomar cuidado. Então, que nós venhamos a meditar naquilo que o Senhor está falando para nós, que nós venhamos a buscar mais as coisas de Deus. Estamos aí no final dos tempos, está aí, meus irmãos, sinais
né? Sinais diversos aí com respeito à volta de Cristo. Vemos Israel, que é um sinal da parte de Deus, vemos o sinal na natureza, vemos o sinal na política, vemos o sinal na religiosidade. No entanto, as pessoas não estão se apercebendo, querem viver as suas vidas, querem viver, querem viver suas vidas, uma vida solta, uma vida sem compromisso com Deus, uma vida na pecaminosidade. Então nós devemos tomar cuidado. Aqui ninguém está criticando ninguém, aqui ninguém está pegando o pé de ninguém, mas é um alerta da parte de Deus, porque você sabe da sua vida, eu sei da minha vida, e nós devemos ter cautela, né? Para que ninguém nos engane, tá certo, meus irmãos? Venhamos a tomar cuidado. Vamos orar diante do Senhor. Pai querido, Pai santo, nos ajuda a andar nos teus caminhos, a viver a tua palavra, a viver de acordo com o teu querer. Quebra todo o aguilhão, quebra toda obra contrária. Nos ajuda, Senhor, a compreender a tua palavra e aquilo que o Senhor requer de nós. Que nós venhamos a ser fiéis, porque, Senhor meu Pai, nós sabemos que existe um perigo iminente. Senhor meu Pai, nós não somos para sempre, Senhor meu Pai. A nossa vida passa, Senhor meu Pai, como a erva do campo, como diz o Salmo 103, e também o Salmo 90, versículo 10 também nos fala também que a nossa vida é breve, que vai até 70, o que passa disso é enfado. No entanto, Senhor meu Pai, sabemos que existe uma vida muito superior nos céus com o Senhor, Pai. Mas se nós não vivemos uma vida reta, nós estamos destinados a ir para aquele lugar de tormento, Pai. Nos ajuda. É uma doutrina bíblica, nós não podemos refutar. Existe, Pai amado, Pai querido, Pai santo, muitas heresias aí sendo ditas, que, meu Pai, da universalidade, que todos no final vão ser salvos. É uma doutrina herética. Existe aí a doutrina da hipergraça, que você não precisa fazer nada, que tudo bem, né? Você pode vir do jeito que você tá, porque Deus te ama a si mesmo, você não deve mudança, nada. Então isso também é herético. Nós vemos, Senhor meu Pai, a doutrina da mortalidade da alma, que mesmo que ela fique ali no inferno, a sua alma será exterminada, deixará de existir. Isso também é uma doutrina herética, porque a alma que pecar, Senhor meu Pai, vai ali estar naquele lugar de tormento, mas esse não é o teu desejo. Por isso o Senhor enviou Jesus Cristo, e é uma alegria para nós. Sabemos que Jesus morreu na cruz do Calvário por todos nós, e que nós podemos herdar a vida eterna, que é a coisa mais maravilhosa, Senhor, em Jesus Cristo. Agradecemos, Pai. Essa não é uma palavra de afronta, não é uma palavra de desânimo, não é uma palavra, meu Pai, de medo, mas é uma palavra para saber que existe um Salvador, que nos livra, que nos guarda, que nos ama. Então alcança teu filho e a tua filha neste momento, e que venham se arrepender, porque o Senhor tem melhor, meu Pai, aleluia. O Senhor tem a vida eterna, e vamos viver naquele lindo lugar, gozando das benesses espirituais que o Senhor tem para todos nós, em nome de Jesus, amém. Então, meu irmão e minha irmã, fique com Deus, e que Deus te abençoe. Que o rosto do Senhor resplandeça sobre ti, que tenha a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, e fique na graça e na paz do eterno. E Maranata, ora vem, Senhor Jesus.